Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa telepalestra de hoje. Eu sou Ana Paula, sou enfermeira, estou atualmente como coordenadora da Organização de Procura de Órgãos do Estado de Sergipe, a OPO. E vamos iniciar agora, então. Eu não falo aula, eu falo um bate-papo sobre acolhimento e entrevista familiar. Digamos que o acolhimento e a entrevista familiar é o ponto final, é a finalização do processo, né, de doação de órgãos. Mas apesar de ser a finalização do processo, digamos assim, fechando o ciclo, o acolhimento e a entrevista familiar, ela começa quando a família entra da entrada com seu ente querido no hospital. Então, se você me perguntar quando inicia a entrevista familiar para a doação de órgãos, eu falo para você, quando o paciente dá entrada na porta do hospital. Tá? Então, é um processo que envolve não só o profissional que trabalha diretamente ligado com a doação de órgãos, com a entrevista para a doação de órgãos, mas envolve todos os profissionais que estão dentro de uma unidade hospitalar de saúde. Então, envolve desde o profissional responsável pela recepção, ao profissional responsável pela limpeza, o profissional responsável pela execução realmente do protocolo hemorroencefálica. Enfim, somos a peça fundamental, nós, enquanto profissionais, responsáveis socialmente pelo processo de doação de órgãos. Então, nós vamos continuar conversando sobre isso, e eu gostaria muito da participação de vocês, e no final nós vamos estar respondendo aí todos os questionamentos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre acolhimento e entrevista familiar no processo de doação de órgãos. E o que é acolher? Acolher é inato nosso, né? É inato do ser humano. Acolher nada mais é do que dar refúgio, dar abrigo, dar segurança ao outro. Então, o ser humano, como ser humano, nasceu para acolher o próximo. E aí nós temos alguns pontos, algumas palavras que eu costumo usar, alguns princípios que a gente precisa ter nesse momento de acolhimento e entrevista familiar. O primeiro dele é o respeito. O respeito pelo ser humano que está ali, debilitado na sua frente, com o ente em situação crítica, numa situação que envolve todo o familiar. Então, quando o ente está doente, não é só ele que está doente, a família também está. Então, a família é a peça fundamental aí para ser acolhida, para ser respeitada. Então, o respeito vem desde as informações que você dá, ao modo como você se reporta a essa família. E aí, a outra importante também que a gente precisa colocar em mente no trabalho enquanto profissional da saúde é a questão da empatia. É uma palavra bonita, né? Empatia. Ao pé da letra significa se colocar no lugar do outro, né? E aí eu vou além. É se colocar no lugar do outro e ter a sensibilidade de perceber as necessidades daquele indivíduo. Porque as pessoas falam, seja empático, faça pelo outro o que você gostaria que fizesse por você, certo? Mas o que é fazer pelo outro? Às vezes o que é importante para mim não é importante para o outro. Então nós precisamos ter sensibilidade para perceber o que é importante para um indivíduo que está com você ali naquele momento e o que é importante para você. E aí eu já entro na próxima palavra, que a gente precisa ter em mente o pré-conceito. Então, eu preciso conversar com o familiar, eu preciso acolher a família, eu preciso ter esse contato livre de qualquer preconceito formado em relação a essa família. Cada ser humano, ele tem o seu desenvolvimento, a sua história. Então, ninguém conhece a história do outro.
melhor, ninguém viveu a história do outro. Então, não cabe a gente julgar, cabe ao profissional se vestir realmente de uma manta de nada, zerado, sem preconceito, para que você não crie, talvez, uma antipatia, talvez você crie coisas na cabeça que não condiz com o que a família realmente pensa. Então, não cabe a nós, profissionais, julgarmos a atitude do próximo. Então, a gente não vive a vida dele, a gente não sabe o que ele já passou, então a gente tem que entender o contexto e tentar oferecer as situações, as respostas, o acolhimento, e aí você precisa realmente ser autêntico, você precisa realmente ter veracidade e ser você naquele momento de conversar com a família, ok? E aí entra a comunicação. Hoje em dia parece que a comunicação ela está deixando de existir entre o ser humano, né? A comunicação parece que deu a palavra, a fala, deu local, deu vez às imagens, né? Quantos, às vezes a gente precisa conversar com alguém, manda lá no Zap alguma figurinha que representa ou que você acha que representa o que você quer falar. Então, a comunicação ela precisa existir e a comunicação ela precisa ser passada. Então, tem a pessoa que recebe e tem a que fala. E aí eu abro um parêntese também para falar sobre a nossa fala. O nosso tom de voz, a nossa entonação, a nossa autenticidade na fala, isso pesa muito no momento da entrevista. Então, eu preciso saber o que eu vou falar. Lembra que a família tem direito, sempre tem direito de saber a verdade, tá? Por mais que ela seja dura, que ela seja difícil, mas a família precisa ser informada de todos os momentos do familiar. Então, você precisa saber como comunicar isso, né? Então, você tem que saber o que falar, como falar, porque a notícia de morte, ou a notícia mesmo de uma comunicação difícil, de uma má notícia, você tem que saber como falar e quando falar. Às vezes é um momento que a família está extremamente alvoroçada, assustada. Naquele momento ela não vai assimilar o que você está falando. Então, o profissional, ele precisa ter essa sensibilidade no momento da fala. E eu ainda acrescento aí, com quem falar. Então, a gente precisa perceber na estrutura familiar essa pessoa que realmente vai estar entendendo o que você vai estar transmitindo para ela. E aí a entrevista, como a gente tinha conversado, a entrevista ela é reflexo de tudo que acontece desde o início da entrada do paciente no hospital. Eu costumo falar que a família ela entra com uma folha em branco e à medida que vai acontecendo, vai se passando as ações dentro do hospital, ela vai escrevendo a sua história. Então, você entrega uma folha em branco no momento que ela entra, e aí, desde a recepção, o acolhimento na recepção e tudo que foi falado para ela vai estar anotando nessa folha de papel. E lá no final, quando você sentar para conversar com essa família e realizar essa entrevista familiar, ela já tem a história traçada dentro do hospital. Então, é muito importante. A base da doação de órgãos é justamente esse acolhimento familiar. E outra coisa, a entrevista ela é feita no intuito de oferecer a oportunidade aos familiares de conhecer o processo. Não é no intuito de pedir órgãos. Muitas vezes os colegas brincam, vocês vieram pedir órgãos. Jamais, gente, a gente não pede órgãos. A gente oferece a oportunidade à família de entender o processo e aí a gente conversa, a gente tem argumentos para que ela entenda todo o contexto e assim ela decidir a doação ou não. Então, a gente dá meios para que ela entenda e que ela possa decidir.
E aí, a entrevista, por como envolve, não envolve a parte técnica, geralmente envolve a parte emocional mesmo, a parte social, ela realmente é a parte mais difícil do processo. Então, eu lamento informar que a gente não tem uma fórmula, a gente não tem a regra, você vai sentar para fazer a entrevista assim, 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 assado. Porque a gente está trabalhando com o ser humano, e ser humano não tem fórmula, ele não tem um padrão. Cada indivíduo é um ser único e cada indivíduo tem a sua história. Então, a gente precisa ser sensível a isso, mas a gente não tem regra. Você tem que fazer assim para que aconteça, não. Mas a gente tem alguns pontos alguns pontos organizacionais mesmo que a gente consegue sucesso nessa entrevista. Tá? E quando eu falo sucesso nessa entrevista, não é sucesso de ter a doação de órgãos, é sucesso quando você vê que realmente a família entendeu todo o processo e ela conseguiu, a partir daí, tomar a decisão dela, quer seja por doação, quer seja por não doação. Então, a entrevista bem feita, a entrevista com sucesso, é uma entrevista que você sente realmente que a família está entendendo e que ela foi acolhida e que a decisão dela foi com todos os argumentos possíveis que você transmitiu para ela e que ela conseguiu decidir nesse momento tão importante. Então, quais são esses pontos? Treinamento profissional, gente. O profissional é a mola de inicial, é o start inicial para todo o processo. Mas eu vou fazer treinamento para conversar, para fazer entrevista, uma coisa parece tão simples. Não, gente, a gente precisa ter treinamentos, a gente precisa ter técnicas para conversar, a gente precisa conhecer técnicas de fala. A entrevista, a gente não aprende a fazer entrevista de um dia para o outro. Precisa realmente praticar e precisa ter envolvimento. Então, o treinamento com simulação realística, treinamento do processo como um todo, o profissional, ele precisa entender o processo, ele precisa acreditar no processo. Para vocês terem uma ideia, a morte encefálica, a doação de órgão, é algo muito recente na medicina. Então, é coisa da década de 60, assim, 60 para cá. Então, a gente tem muito que caminhar no entendimento da morte encefálica. É um processo extremamente seguro, isso aí eu não tenho dúvidas nenhuma, é 100%. Tanto é que eu sou doadora, né? Eu não seria doadora num processo que eu tivesse dúvida. E tanto é que o profissional precisa confiar nisso também. O profissional precisa entender todo o processo para que ele transmita a segurança à família quando estiver conversando sobre isso. Então, o treinamento é base fundamental para isso. E aí, dando continuidade, a gente vai garantir a informação, a transparência para a família. A gente sabe que a família precisa estar envolvida em todo momento, e isso, gente, é garantido em lei. A família precisa ser comunicada do momento da abertura, de quando vai abrir, do momento da abertura, então ela precisa o tempo todo ser informada. Nesse processo de pandemia do Covid, a gente teve realmente uma certa dificuldade nesse momento, porque as entrevistas, as visitas foram suspensas. Então, teve-se um distanciamento com relação à família muito grande nesse momento, mas vai passar. E a gente já está vendo o reflexo, a gente já está começando realmente ao retorno desse contato mais próximo com a família. E a gente pode, sim, mesmo ainda em pandemia, chamar um membro da família num local reservado para que possa ser esclarecido e passado para esse ente a questão do protocolo. E aí a gente vai conversando ao longo da aula sobre o local, sobre o momento certo para fazer a entrevista e a quem falar, com quem falar no momento certo.
Então, é que eu tinha falado com vocês sobre o treinamento profissional. Uma coisa que a gente é muito difícil hoje em dia é que a entrevista ela precisa de tempo, precisa de que o profissional disponha realmente de um tempo disponível para tirar as dúvidas, para conversar com a família. Então, hoje em dia a gente anda muito corrido, né? O estresse, o corre-corre, a vida profissional às vezes nos empata de ter, digamos, esse tempo disponível. Mas a gente consegue se organizar bem o trabalho, a gente consegue ter lá aquele momento que a gente sempre tem um momento enquanto a gente está desempenhando nossas funções que dá para dar uma pausa, dá para chamar a família nesse intervalo e ter um tempo disponível. E a desenvoltura do profissional, o que ele fala, e esse tempo desprendido para a família, ele é muito importante. Então, não adianta você estar fazendo uma entrevista e olhando no relógio, porque você tem mais 10 pacientes para ver, você tem um procedimento para realizar. Então, precisa ser programado. Não é uma emergência. Então, dá para se programar um momento de conversar. E aí, o profissional, ele precisa ter umas certas posturas. Eu não posso estar, como eu já falei, conversando com a família e olhando para o relógio. Eu preciso estar sentada, usar um tom de voz que ele entenda, precisa estar disponível realmente, olhar nos olhos. O toque também é muito importante. Nessa fase, é claro que tudo que eu estou falando com vocês é fase não pandemia, mas o toque, saber onde tocar na família, até mesmo um abraço. Tem muitos falam que você precisa ser técnico, você precisa passar as informações de forma técnica para a família. Muitas vezes, gente, muitas vezes, o profissional ele não deixa de ser humano no momento de trabalhar de forma técnica. Então, o choro, ele vem. Isso não quer dizer que você está envolvido ou que você é fraco. É o seu sentimento envolvido com aquela família. É claro que a gente não vai sofrer o sofrimento, até porque o sofrimento é de cada um. A gente não pode, não consegue sofrer o sofrimento do outro, porque cada um é um ser. Mas a gente pode sim ter o toque, ter a lágrima. Nós somos gente, nós somos ser humano. Então, isso realmente é nosso. Então, não se privem disso também, tá? É claro que eu não posso desesperadamente chorar e aí eu vou interromper todo o processo. Mas o fato de você olhar para o indivíduo e para a pessoa que está ali na sua frente, estar no mesmo nível, o tom de voz, a fala pausada, sem pressa, isso faz toda a diferença. E a família percebe isso, e percebe mesmo. Então, muitas vezes está aí o fio da meada. E aí, onde realizar essa entrevista? A gente precisa ter um ambiente sossegado, sem barulho, que possa acolher a família. Claro que agora no distanciamento é mais difícil, né? Mas tem como organizar uma sala em que você possa colocar os familiares para que possa se conversar, que não tenha entraves. Se vocês estão vendo aí essa sala organizada, você vê que não tem nenhum empecilho entre as pessoas, do jeito que não tem uma mesa impedindo, não é nada, não tem nada físico impedindo esse contato. Então a família se sente mais acolhida nesse momento. Então não é para fazer isso à beira-leito, não é para fazer isso no corredor de hospital. É claro que tem muitas instituições que têm dificuldade nesse sentido, mas a gente acha um cantinho. Existem OPOS que têm a sala própria para isso, as CIDOTs têm as salas próprias para isso. Mas se não tiver, a gente trabalha muito com o serviço público também. Encontre um local o mais reservado possível para que isso aconteça. Nunca faça num corredor, nunca faça à beira-leito, nunca faça num lugar que tenha muito barulho.
Então, sempre acolha e entreviste um local que dê para você ser escutado e perceber a reação do próximo. E aí, a entrevista. A entrevista, ela vai. Todo mundo me pergunta assim: e como é que você sabe a hora de falar sobre doação com a família? É a família que vai conduzir esse ritmo. Então, é a família que vai te dar o start do momento ideal, do momento que você realmente vai poder falar. Geralmente, eu costumo falar que é quando faz-se o silêncio. E aí você espera aquele silêncio e você sabe que já já a família vai falar assim: e agora, o que que eu faço? E agora, quais são as atitudes, quais são as ações que a gente vai ter? E agora, onde eu pego o corpo? Então, nesses momentos é que você vai entrar para falar. E aí você vai ter que perceber com quem falar e como falar. Então, é a família. Ah, quanto tempo, enfermeira? Não sei, gente. Ah, pode ser muito rápido. Pode a pessoa, quando o doador, ele é um doador em vida, já declarado para a família, as entrevistas elas são mais fáceis, às vezes, né, que não tem regra, tá? E tem entrevistas que podem durar horas. Ah, como é que você vai determinar quanto tempo que você vai ficar com a família, gente? Aí é bom senso. É bom senso, não tem como eu falar, eu vou esperar 3 dias, eu vou esperar 1 hora só. Não, você tem que me dar a resposta agora. Você vai sentir, vai ver a logística da instituição. É claro que eu não tenho como esperar 3, 4 dias, uma decisão familiar, mas ali dentro de algumas horas é possível sim, tá bom? E aí você, na entrevista, é sempre interessante você ver, entender o feedback do familiar. E como é que eu vou sentir isso? E como é que eu vou saber que a família realmente está entendendo o que eu estou dizendo? Fazendo questionamento. Ou então pedindo para ela, me explique o que você entendeu. Que às vezes você fala e não é assimilado. E você percebe que não tem essa assimilação quando você pergunta, então me fala o que você entendeu, e aí você vai ver que não é, às vezes não entra nada. Aí é o momento de você parar, ver se é o momento, dar uma pausa, às vezes até pedir para voltar em um outro momento. Então, o profissional ele precisa ser muito sensível para ver realmente e ser entendido. E aí eu coloquei um lembrete, doação, gente, a gente só fala única e exclusivamente depois de concluído o protocolo. Ah, mas e se a família me perguntar antes? Sim, muitas perguntam. Ah, mas morte cefálica não é sobre doação de órgãos? Aí você vai falar, a gente conversa sobre isso num segundo momento. Não é o momento de falar sobre isso. Então, deixa a gente concluir o protocolo, que aí a gente conversa sobre isso. Então, não tenta conversar sobre doação de órgãos antes de fechar o protocolo. Até porque antes o potencial doador, o paciente, ele não está. Ele não está oficialmente morto. Então, como é que você fala de doação se você não está, se o paciente não está legalmente morto? Entendeu? Então, nunca, nunca, nunca antes de fechar o protocolo, tá bom? E aí eu trouxe o momento certo de falar sobre, de iniciar uma entrevista, são as fases do luto. A gente conhecendo essas fases do luto facilita um pouquinho para a tomada de decisão de iniciar a conversa. Então, muitas vezes a falha ou a não doação de órgãos ou a não aceitação da doação de órgãos dá por isso. Porque a família ainda está na fase de negação, de revolta, está ali chorando e o profissional querendo falar sobre doação de órgãos. Não condiz. Então, você precisa esperar as reações, lembrando que cada um tem uma reação diferente, tem a reação de silêncio, tem a reação de choro, tem de gritos, de histeria mesmo, de se jogar no chão. Lembra que eu falei sem preconceito.
deixa o momento, e isso não dura eternamente, isso dura momentos, minutos, então deixa ela ter isso. É claro que tem uns que ficam mais agressivos, e aí você, enquanto profissional, tem que se defender em relação a isso. Mas espera passar essa fase. O momento ideal para a gente iniciar é o momento da aceitação, o momento que ele realmente entendeu que o ente querido faleceu, que o ente querido tá morto. E aí, outra coisa que eu acho muito importante ser falado também é a questão do termo morte encefálica. Muitas vezes a gente conversa com a família o tempo todo. Não, ele foi concluído o protocolo de morte encefálica, foi concluído o protocolo. Gente, a gente precisa trazer para nossa fala que a comunicação é uma comunicação de morte. Então, a gente precisa comunicar ao familiar que o ente querido faleceu, morreu. Então, às vezes, o que é papel do profissional médico, fazer essa comunicação da morte em si. E aí, muitas vezes, essa comunicação é feita usando o termo morte encefálica, o paciente, foi fechado o protocolo de morte encefálica. E aí o familiar só assimila quando você fala, você entendeu que Pedro, outra coisa também, a gente precisa saber o nome, a gente precisa chamar pelo nome, Pedro, João, Maria, você entendeu que João faleceu, que João, infelizmente, morreu. Então, a família muitas vezes só assimila que a morte em si, usando o termo que nós já estamos acostumados. Morreu, faleceu. Então, parece às vezes muito grosseiro, mas precisa ser falado. Então, para a família assimilar, a gente precisa usar o termo realmente. E não muitas vezes ficar só no protocolo, o protocolo de morte cefálica, o protocolo de morte cefálica, que às vezes não é assimilado. E aí o momento de escutar. Você, livre, né, do preconceito, você precisa escutar. E escutar realmente é prestar atenção no que se está ouvindo. Porque se você presta atenção, você vai ter como amparar, como justificar, como argumentar o que a família está trazendo para você. Muitas vezes na fala da família, você percebe sentimentos como culpa, como revolta. E aí, se você está realmente escutando, assimilando o que o outro tá falando, você naquele momento vai ter argumentos, vai ter fala mais precisa para apoiar o familiar. E se você está ali com pressa, só escutando e não assimilando, não adianta, porque ele vai te fazer pergunta, ele vai trazer uma deixa que você não vai ter momento certo para falar com ela, com a família. E aí, identificar, gente, quem são as pessoas que têm o poder legal de decidir pela doação, e são os familiares de primeiro e segundo grau, que são os pais, os filhos, os irmãos, os avós, os primos, os parentes mais distantes, como primo, sobrinho, eles não têm a autonomia de decisão, de assinar a doação, a não ser que eles sejam os únicos parentes vivos. Mas é preciso identificar quem é a pessoa com o poder legal, que é diferente da pessoa que tem autonomia. Muitas vezes, a pessoa que você vai conversar não é a pessoa que vai decidir legalmente, mas é a pessoa que vai te ajudar a conversar com essa família. É um primo que é mais próximo, que acolhe a família, que está tomando a frente e que tem essa autonomia dentro da família. Às vezes o profissional, às vezes é o líder religioso,
Então, é uma outra instituição que precisa estar muito próximo ao profissional de saúde, que é o líder religioso. Eles têm essa autonomia de conversar com a família e eles transmitem segurança à família. Então, é uma pessoa chave para que você tenha próximo a você, porque ela vai te ajudar a esclarecer. Claro, se essa pessoa tiver, né, no momento certo, no momento de aceitação, que você possa conversar sobre isso com ela. Então, você tem que ter o profissional que vai fazer a entrevista, ele tem que ter essa sensibilidade também de visualizar nessa estrutura familiar quem pode ser essa pessoa para que você direcione, que possa te ajudar nesse processo.